Fala meu povo, bem-vindo a mais um Linguiçando e hoje para vocês uma das carnes defumadas mais famosas pelo mundo, o pastrame. Para vocês que não sabem, o pastrame ele tem origem no leste europeu como judeus, mas ficou muito conhecido mundialmente em Nova York através dos deliciosos lanches feitos nas delicatessens, nas lanchonetes de lá. O pastrame, originalmente feito com o brisket, com o peito bovino, passa por um processo lento de cura, defumação e leve cozimento lentamente até se tornar uma carne extremamente macia, super aromática e extremamente deliciosa. É uma receita que exige muito tempo, cuidado, mas que se feito da maneira certa vale muito a pena. E hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que fazemos esse pastrame. Então, para ver como ficou, você já sabe, não vá a nenhum lugar e senta, porque lá vem pastrame. Primeiramente, gente, vamos falar da carne, do brisket. Como vocês veem, eu já estou com esse brisket aqui. Olha o tamanho deste animal. Tem mais ou menos aqui 7 quilos de brisket, tá? Eu vou abrir agora, mas o brisket é a parte do peito bovino. Então vamos abrir, porque agora temos que limpar esse brisket. Sim, primeiro eu tenho que dar uma limpada nele antes de prosseguirmos com a cura. Vamos lá tirar esse plástico dele aqui, então. Mostrar para vocês de perto aí o tamanho desse animal. Olha que grandão que ele é, a parte de baixo dele. Uma peça bem bonita. E primeiramente o que eu vou fazer aqui é limpar esse brisket, tá? O que seria limpar o brisket? Como ele vai ficar muito tempo na defumadora, tem várias partes aqui que dá para tirar. Por exemplo, essas partes de gordura aqui, ó, que são bem grossas, dá para tirar bastante dela. Deixar ele mais aerodinâmico. O que seria aerodinâmico? É o jeito que a fumaça vai passar por ele e vai defumá-lo como um todo. Vamos por exemplo, essas partezinhas aqui mais fininhas que estão aqui do lado, eu posso tirar. Provavelmente ela vai ressecar, ela não vai ficar boa e assim deixar ele num shape, num formato melhor para a defumação. Mas o mais importante é tirarmos essas lapas de gordura bem grossa que realmente não vão defumar. Essas gorduras aqui elas não vão derreter, não vai ficar bom no resultado final, tá? Ó, os pedaços de gordura bem gordos mesmo. Essa partezinha aqui que é bem fininha também, eu vou deixar ela mais redondinha. Aqui também. Depois de limpa, eu tirei bastante da gordura que estava aqui por cima, dei uma diminuída nas laterais, onde tinha as partinhas mais finas. Vou mostrar o outro lado para vocês. O brisket é uma carne que se compõe de dois músculos, né? Tem esse músculo de baixo, que é o flat, que é a parte mais fina, como vocês veem aqui, ó, tem pouca gordura. E o point, que é essa parte da frente aqui, que é um outro músculo, se você cortar aqui ele sai, mas eu vou fazer inteiro. E é uma parte do músculo que tem bem mais gordura, como vocês veem aqui, tem bem mais gordura. Então quando for fazer a defumação, tem que tomar bem cuidado, porque normalmente essa parte aqui ela fica bem mais suculenta do que essa, porque aqui tem bem menos gordura. Eu acho que já tá bom em relação a dar uma limpada nele. Eu tirei bastante gordura, que é mais ou menos 1,5 kg que eu tirei aqui. E lembrando que essa gordura que eu tirei, mais esse excesso de carne aqui, eu vou guardar para fazer linguiça, tá? Eu sempre preciso de gordura para fazer linguiça, principalmente de frango, mas enfim, dá para usar para fazer linguiça, tem uns pedaços de carne que dá para usar para fazer hambúrguer. A gente nunca joga nada fora. Agora que o brisket já tá aqui cortadinho, já está pronto, vamos começar a fazer o brine, né? O brine seria a salmoura onde esse brisket vai ficar descansando por 7 dias, imerso nessa salmoura que seria a curagem dele. Para isso nós vamos agora para a cozinha e eu vou mostrar para vocês certinho como é que a gente faz essa salmoura. Uma das características marcantes do pastrame é o sabor super aromático de várias especiarias. Claro, cada um tem a sua receita, existem várias receitas, mas todas obedecem a alguma dessas particularidades que são essas especiarias que deixam super aromático. Hoje eu vou usar pickling spice como uma delas, tá? Pickling spice é uma mistura de ingredientes. Aqui tem grãos de pimenta do reino, tem grãos de pimenta da Jamaica, ou também conhecido como allspices, tem semente de mostarda, tem
tem um pouquinho de folha de louro e também tem uma erva chamada endro, que em inglês é dill, mas eu nem sabia que tinha essa erva em português que eu pesquisei e chama endro. Se vocês não acharem isso para comprar no Brasil, vocês podem substituir por algumas coisas, ou não precisa colocar tudo, vocês podem pôr só a pimenta do reino em grãos, vocês podem pôr a semente de mostarda, a folha de louro, enfim, vocês podem usar a sua criatividade aí para fazer a sua receita. E lembrando também que a receita de todo esse processo, de tudo que eu estou usando, está na descrição do vídeo. Primeira coisa que eu vou fazer então é pegar esse pickling spice aqui, vou levar para a frigideira para dar uma tostada e levantar o aroma. É somente para levantar aquele aroma gostoso, liberar os aromas disso aqui. Depois eu vou adicioná-los à salmoura, ao nosso brine. A frigideira já está bem quente, agora eu vou jogar aqui e realmente, gente, é deixar alguns minutos só para liberar o sabor. Eu tenho aqui também semente de coentro, então todos esses temperos secos que são em forma de semente e grãos, eu vou jogar para dar uma tostada. E vai ficar aqui alguns minutos. Dá para sentir na hora o aroma de todas essas especiarias que estão aqui na frigideira. Realmente é bem aromático, é bem gostoso. Pessoal, agora que já deu uma boa tostada, subiu um aroma bem gostoso aqui, eu vou moer essas sementes aqui. Então, ó, vou colocar aqui, tem uma câmera aqui, peraí, tem uma tábua de carne aqui. Eu vou jogar esses temperos aqui por cima, bem cuidadosamente. Vou fechar. Eu vou pegar uma dessas madeiras de enrolar massa e vou bater por cima para esses aromas liberarem ainda mais. Logicamente que é melhor se você tiver uma daquelas amassadores de alho, de ervas e tal, mas esse aqui vai fazer o trabalho hoje. Agora com as especiarias aqui já tostadas, já estão bem amassadas, o próximo passo é realmente fazer a salmoura. Já estou com uma panela aqui com água para esquentar, eu não vou ferver essa água, só quero que ela esquente. E eu vou adicionar essas especiarias que eu acabei de moer, vou jogar aqui dentro junto com os outros temperos, vou mexer bem para tudo dissolver e assim terminar de fazer esse brine, né, essa salmoura. Agora eu vou cuidadosamente jogar esses temperos que estão tostados aqui na água da salmoura. Tá um cheiro muito gostoso. Próximo passo é jogarmos todos os outros ingredientes, tá? Primeiramente eu tenho sal, açúcar marrom, tá? Ou mascavo. Temos pimenta calabresa, gengibre em pó, sal de cura, lembrando que isso é uma cura, então vai ficar curando. Sal de cura número 1. Temos aqui cravo, mais um pouquinho de folha de louro. Alho amassado, alho fresco amassado, um pouquinho de alho em pó, porque o meu alho fresco acabou, então vai alho em pó mesmo. Tomilho fresco. Para terminar, eu tenho aqui, ó, isso aqui é canela, tá? Aquele pauzinho da canela que eu quebrei. Então eu jogo aqui inteiro, tem mais ou menos 2 paus de canela aqui. Realmente são aromas deliciosos, bastante coisa que vai. Dá uma mexida. E, gente, como eu falei para vocês, eu não vou ferver essa água, tá? Eu vou somente quase ferver para todos os ingredientes aqui eles dissolverem bastante na nossa salmoura para que fique pronto. Agora, com a salmoura, com o brine já pronto aqui, vamos jogar dentro dessa forma aqui, onde esse brisket vai ficar curando por 7 dias, tá? Vai aqui para dentro. Gente, uma coisa muito importante, tá? Esse brisket aqui jamais pode ir na água quente. A água tem que estar bem gelada. Então aqui tinha 2,5 litros de água. Eu vou agora jogar mais 2,5 litros de água bem gelada para que a temperatura baixe, fique bem fria. Aqui mais 2,5 litros de água gelada. E também vou adicionar mais gelo aqui. Como eu disse para vocês, é super importante que esse brisket aqui, que a água esteja bem gelada quando for colocar o brisket, tá? Ele não pode começar a parte do cozimento durante essa parte da curagem. Já dá para sentir que ela ainda está um pouquinho morninha, então eu vou esperar mais um pouquinho. Na verdade, eu vou levar essa água aqui para a geladeira por uns 30 minutos para ela gelar bem, antes de eu colocar o brisket nessa solução aqui. A água já deu uma boa gelada, já dá para colocar o brisket aqui com segurança. Agora o segredo é tentar colocar esse brisket enorme nesse container pequeno que eu tenho aqui. Vamos lá. Boa, coube certinho, gente. Super importante aqui, tá? Lembrar pra vocês aqui que esse brisket,
ele tem que ficar submerso nessa salmoura, nesse brine aqui todo o tempo. Ele não pode levantar, ele não pode boiar. Então o que eu vou fazer? Vou pegar uns pratos que eu tenho aqui, pratinho mesmo pequeno de sobremesa, e vou colocar por cima para não ter perigo desse biscuit levantar, pois ele tem que ficar 7 dias submersos nesse brine aqui na geladeira. Então eu vou colocar um prato aqui para fazer um peso, vou colocar outro prato aqui. Agora eu vou selar bem esse vasilhame aqui, colocar um papel, um plástico por cima, sela bem, coloca a tampa. Agora vai para a geladeira por 7 dias, lembrando, mínimo 7 dias, 7 a 10 dias é o tempo normalmente que fica, onde essa curagem vai ocorrer, onde todos esses temperos maravilhosos que eu joguei na carne vão penetrar, vão incorporar esse monte de sabor, esse monte de aromas deliciosos nesse brisket, vai adquirir aquela cor bem rosadinha, característica do pastrame. E em 7 dias eu volto e mostro para vocês o próximo passo. 7 dias depois, quase 8 dias na verdade, que esse pastrame está aqui curando na geladeira. Eu vou mostrar para vocês, chegou a hora de tirar e fazermos o nosso pastrame. Vamos lá, ó, mostrar como ele está aqui na geladeira, ó, 8 dias depois. Vou tirar ele daqui agora e mostrar para vocês os próximos passos, tá? Olha, até a cor dele já mudou um pouquinho. Ai, que peso, gente do céu. O mais importante agora é nós tirarmos esse pastrame aqui do brine, né, da salmoura, e darmos uma boa enxaguada. Tem que tirar tudo, não pode ficar nada nele, porque senão ele vai ficar extremamente salgado. Como já tá aqui faz uma semana, os temperos já impregnaram bastante, ele já curou esse brisket por inteiro. Todas aquelas especiarias que eu havia colocado já foram assimiladas pela essa carne. Então, super, ultra importante enxaguar ao máximo, não deixar nada desse tempero que tá aqui, que senão vai ficar extremamente salgado. Vamos lá tirar esse brisket aqui de dentro agora. Tentar tirá-lo sem fazer uma bagunça, porque é um pedaço de carne muito grande, gente. Olha só que belezinha, hein? Olha o tamanho deste animal. Colocá-lo na pia aqui com todo cuidado. Agora é enxaguar bastante, tá? Sem medo de ser feliz. Realmente tem que tirar todos esses temperos que estão nele aqui. Não pode sobrar nada. Agora eu vou dar uma secada de leve aqui, tá? Só com papel toalha para tirar o excesso de água desse brisket aqui. Agora com o meninão aqui já seco, tá? Sequei dentro do possível, logicamente, com papel toalha. Falta a última parte antes de levar para defumar. Eu vou fazer o rub, tá? O tempero que vai em cima desse brisket agora. Tempero seco que vai por cima para terminar de completar os sabores desse pastrame aqui. Esse tempero não vai ter sal, porque já tá bem salgado. A salmoura já curou isso aqui por uma semana. Vou começar com o tempero aqui, então, mostrar para vocês, para depois jogar todo por cima da carne. Ó, primeiramente eu vou colocar aqui, ó, pimenta do reino, mais pimenta do reino. A pimenta do reino, na verdade, é o ingrediente principal desse rub, tá? Desse tempero. Semente de coentro em pó, alho em pó, cebola em pó, mostarda em pó, páprica defumada, um pouquinho de pimenta caiena, só para dar um calorzinho, mas você não precisa colocar, se você não gostar. Açúcar mascavo, açúcar marrom. E por último, esse aqui é um tempero chamado Chinese Five Spices, tá? Que são 5 temperos juntos aqui, tem cravo, canela, anis, erva doce e um pouquinho de pimenta do reino branca moída, para dar um aroma, aquele aroma bem gostoso. Fechou aqui. E dá aquela mexida para todos os temperos ficarem bem incorporados, todos juntinhos. Vamos lá então, ó, pegar o nosso brisket, o nosso pastrame que já está aqui. E agora vou jogar esse tempero por cima, tá? Vou jogar bastante tempero por cima. Eu não vou nem colocar alguma coisa para servir de binder, né? O binder é normalmente uma mostarda, um azeite, porque já tá bem molhado isso aqui, então não precisa colocar nada para o tempero aderir. Ele já vai aderir naturalmente com esses líquidos que estão saindo aqui. E o segredo aqui é cobrir totalmente, tá, pessoal? Vou começar por baixo aqui, ó. Essa parte de baixo. Dá mais uma secadinha antes de colocar. Ele continua soltando água, mesmo antes de secar, ele continua soltando água. Agora é cobrir sem dó, como eu disse. Inclusive aqui nas voltinhas, nas beiradinhas também, ó, tem que se certificar que vai ter tempero, tá? Não pode sobrar nenhuma superfície exposta. Vou virar desse lado aqui para que vocês possam ver.
Ó, aquele tempero rub que eu fiz foi tudo, tá? Não sobrou quase nada aqui. É importante, como eu disse, cobrir toda a superfície deste pastrame aqui. Pastrame pronto nessa parte aí do tempero, já joguei tudo por cima aqui, tá bem espalhado. O tempero já está aqui impregnando na carne. Vou deixar aqui uma meia horinha para esse tempero assimilar bem antes de levar para a defumadora. Tô com a defumadora ligada já aqui, pessoal. Tô fazendo umas linguiças também, tá? E vou colocar esse pastrame desse lado que eu separei aqui. Hoje eu vou começar com uma defumação fria. Eu tô fazendo a linguiça, vou deixar uma hora no cold smoke, mais ou menos, tá? Temperatura em torno de 60 graus aqui, que é a temperatura que tá na churrasqueira no momento. Depois eu vou tirar a linguiça e vou aumentar a temperatura para esse brisket assar. Eu prevejo aí uma previsão mais ou menos de 10 horas de defumação, baseado nesse brisket de 5 quilos, aí para cada quilo 2 horas, eu acredito, então mais ou menos 10 horas para defumar esse pastrame. Já tô com ele aqui, vou pôr na defumadora agora e depois a gente vai acompanhando. O desafio aqui vai ser fazer esse brisket, esse pastrame caber na churrasqueira. Vamos lá. Ó, ele coube meio apertadinho aí. O que eu vou fazer agora, ó, eu tenho aqui um termômetro. Esse termômetro eu vou colocar nessa parte mais gorda do brisket aqui para medir a temperatura dele, tá? Vai ficar aqui, deixa ele aí. E a hora que chegar numa temperatura interna aí mais ou menos de 95, 96 graus Celsius, é que eu sei que esse brisket já vai estar mais ou menos perto da hora de tirar. Então vamos fechar aqui e acompanhar o processo desse pastrame aí durante o dia. Vamos lá para vocês entenderem aqui então o processo da defumação que eu tô fazendo aqui hoje. Como eu já tenho umas linguiças assando aqui, já faz 1h30 que elas estão defumando, tava numa temperatura ambiente para as linguiças defumarem bem, o cold smoke normalmente que eu defumo. Agora eu liguei a churrasqueira, a defumadora na função de defumar, onde a temperatura vai subir para em torno de 60, 65 graus. Essa linguiça vai terminar de assar. Aí quando eu tirar a linguiça eu vou aumentar a temperatura da churrasqueira para 110 graus para começar realmente a assar o pastrame. Então esse pastrame vai ficar 1 hora a temperatura de 60, 70 graus. Aí eu vou aumentar para 110 graus para continuar essa defumação. E mais para frente, se for necessário, eu aumento a temperatura para 120 a 150 graus, somente para terminar de defumar esse pastrame, porque ele vai demorar bastante tempo. O pastrame está defumando aqui por 1h30 mais ou menos, está na função de defumar com temperatura baixa, em torno de 60 graus. Agora eu acabei de aumentar para 110 graus para começar mesmo a defumação, o assamento. Vou mostrar para vocês como é que ele está aqui, ó. Ele ainda nem começou a assar. Essa 1h30 que ele ficou na defumação foi somente para a fumaça dar uma penetrada boa, mas agora eu aumentei para 110 graus e vai ficar aqui por muito tempo agora. Eu acredito aí que umas 10 horas defumando, mas eu vou mostrando para vocês com o decorrer do tempo que tiver na defumadora. 5 horas que esse pastrame está aqui defumando, vamos ver como é que tá. Eu aumentei a temperatura para 120 graus, no começo por 110, mas logo na seguida eu aumentei para 120, porque senão ia demorar muito para assar. Mas vamos ver aqui como é que tá então. Olha só, já tá criando uma poça de água aqui, ó, tá assando, tá longe ainda, tá? Vou jogar um spray de água. E aqui é só água, tá, gente? Não tem nada mais, é só água para manter bem úmido aqui dentro. Eu acabei de checar a temperatura, está em 63 graus Celsius internos a temperatura do pastrame. Então, a hora que chegar em torno de 70, 74 graus, eu vou colocar o papel alumínio embaixo dele. E lembrando que a temperatura final que eu estou buscando é em torno de 93 a 95 graus Celsius. E também, logicamente, eu vou sentir para ver como ele vai estar, a textura, a consistência dele, para saber se ele está pronto ou não. Eu acabei de checar a temperatura interna desse brisket, desse pastrame, deu 70 graus, tá? Essa é a temperatura que é o chamado D-stall. D-stall é quando a carne vai subir na temperatura, sobe, aí chega mais ou menos nesses 70 graus e ela alcança um platô, ela para nesses 70, 71, para de subir, ela vai bem devagarzinho. Aí muita gente comete o erro de tirar a carne nesse momento e ela está muito dura, tá? Então eu tô colocando a mão nela aqui, ó, ela ainda tá bem dura, dá pra sentir que ela tá bem rígida, o colágeno dela ainda não quebrou. Então o que eu vou fazer agora é fazer um método foil boat, que a tradução para o português seria o barquinho de alumínio. Eu estou aqui com alumínio, eu vou somente enrolar este alumínio aqui em volta do brisket, tá? Do pastrame.
O que esse método Foil Bolt faz? Que ele previne que a carne queime por baixo, essas partes mais finas da carne que ela vai queimar, então ele previne isso. E também faz com que a carne, com que esse pastrame asse mais rápido. Eu tô com o termômetro aqui para continuar medindo a temperatura. Então agora vai voltar para defumador. Eu acredito que ainda vai umas 2, 3 horas de defumação. É domingo à noite aqui já, se vocês repararam, eu estou de pijama já, de banho tomado, o dia inteiro fazendo defumação aqui. Então acho que daqui umas 2, 3 horas eu volto para ver como é que eu vou continuar medindo a temperatura, mas eu volto para ver como é que ele vai estar. E também com esse barquinho, muito dos sucos que vão saindo da gordura que vai derretendo desse brisket vai ficar acumulado aqui no papel alumínio e depois eu jogo por cima para adicionar ainda mais sabor. 11 horas de defumação e nosso pastrame ficou pronto. Dá uma olhada como ele ficou bonito, ele reduziu bastante de tamanho, mas ele tá com um barque sensacional, tá bem pretinho, tá bem aromático, um cheiro delicioso de todos os temperos que eu coloquei nele aqui. Está realmente com uma cara muito boa. Recapitulando a defumação, 11 horas defumando, ficou 2 horas numa temperatura de 60, 65 graus na função de defumar da defumadora, depois coloquei mais 2 horas a 110 graus, acabei subindo para 120 graus por mais 5 horas e as últimas 2 horas eu aumentei para 150 graus, porque já estava ficando tarde, eu queria que terminasse logo, estava muito tarde, mas chegou numa temperatura interna de 93 graus Celsius, que é a temperatura média de temperatura que um brisket, que o pastrame fica pronto. Mas outro jeito de nós sabermos, né, que o brisket que o pastrame tá bom, é dando um leve toque nele, dá pra ver que ele tá bem, a palavra em inglês é jiggly, que seria molinho, ó, ele tá bem molinho, tanto em todos os lados. A gente pode pegar um palitinho de dente, e o palitinho tem que entrar, ó, ele tem que entrar bem fácil, ó, como se fosse entrar numa manteiga. Essa é a textura que a gente quer, não pode ter muita resistência da carne, e entrou aqui bem facilmente, então esse pastrame aqui já está pronto. Agora, gente, é o seguinte, eu não posso cortar ele agora, tem que deixar descansar no mínimo umas 2 horas para essa temperatura abaixar bastante. E se eu cortar agora, todos os líquidos deles ele vai expelir todos os líquidos aqui dentro e vai ficar super seco. Então, vou esperar no mínimo 2 horas para poder cortar, para ele abaixar a temperatura e assim não expelir os líquidos. Porém, aqui já é domingo à noite, já são 10 horas da noite aqui. No mínimo meia-noite eu vou ter que cortar, então eu não vou cortar esse brisket hoje, eu vou cortar ele só amanhã, na segunda-feira. Vou fazer também um sanduíche delicioso. Eu mal posso esperar, que tá com uma cara muito boa. Dia seguinte, voltando aqui, então, esse brisket, esse pastrame ficou o dia inteiro descansando, desde ontem à noite até hoje à noite, então praticamente aí quase 24 horas descansando. Agora eu coloquei ele no forno até chegar a uma temperatura interna de 65 graus, 65 e 70 graus, e ele já está pronto para o consumo. E digo para vocês que está um cheiro delicioso, 8 dias esperando para esse momento. Vamos lá, primeiro de tudo eu vou tirar esse brisket aqui da forma, colocar ele na tábua, tentar fazer isso sem fazer muita sujeira. E, gente, olha que coisa mais linda. Esse brisket era desse tamanho quando eu comecei. Ele tinha 7 quilos, depois ele caiu para 5. E agora ele deve estar com uns 3, 4. Ele diminuiu bastante de tamanho. Mas eu vou mostrar para vocês aqui 2 coisas desse brisket antes de cortar. Esse brisket aqui, ó, ele tem... Esse pastrame, ele tem a parte do point, que é essa parte aqui mais gordinha. E a parte do flat, que é essa parte achatada. Normalmente, quando a gente faz um brisket, essa parte aqui fica bem suculenta, porque tem mais gordura. E é essa parte aqui que tem que chegar na temperatura interna de 93, 94 graus. E esse lado aqui acaba ficando um pouco mais seco, porque ele é bem mais fino, então ele passa da temperatura. Para ajudar a não ficar muito seco, a gente pode pegar aqui os sucos que estavam nesse brisket aqui e vou jogar eles por cima. Olha só que belezinha. Devolve para ele. E a hora da verdade chegou, já estou aqui com a minha faca. Na verdade isso aqui não é uma faca, é uma espada samurai. Dá uma olhada no tamanho disso. Vou começar a cortar aqui no meio. Olha isso, gente, tá com uma cara inicial boa. Parece que tá com bastante suco ainda. Vou mostrar de pertinho para vocês verem aí, ó. Olha que coisa mais linda, hein, gente? Coisa mais linda. Ainda tá saindo bastante gordura aqui de dentro dele. Um cheiro delicioso. Mas chega de falar, vamos experimentar. Antes de experimentar, desculpa, vamos cortar esse brisket aqui, tá? Esse pastrame. Esse outro lado aqui nós cortamos ao contrário, tá? Corta contra a fibra. Essa parte aqui é o contrário, é aqui, ó. Normalmente esse lado aqui é o mais suculento. Olha só como esse lado aqui ele é bem mais molhadinho, ó.
É a hora da verdade, pessoal. Olha a minha espada samurai, que legal. Olha como esse brisket ficou, esse pastrame ficou lindo. Essa cor rosadinha que ele tem aqui é em decorrência da curagem, tá? Ficou uma semana curada, então ela fica com essa cor rosadinha a carne. Quer dizer que curou certinho. Eu cortei aqui os dois lados, o flat e o point. Esse lado aqui, ele é bem mais suculento por causa das gorduras. Esse lado aqui, ele é bem lean, ele é bem magro, não tem tanta gordura. Então, normalmente, esse lado aqui é o mais saboroso, porém, acho que aqui tudo tá saboroso. Primeiro de tudo, vamos fazer o teste de maciez dele. Se ele, na verdade, ele já está se desmanchando aqui, gente. Dá uma olhada, ó. Ele se desfaz sozinho. Olha isso. Vamos experimentar. Quanto sabor. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Todos os ingredientes aqui, ó, tudo combinado, uma explosão, uma riqueza, uma fartura de sabores aqui. Levemente apimentado, muito pouquinho, mas cheio de especiarias com várias fragrâncias. Aquele gosto típico de carne curada, um fundinho defumado delicioso. Vamos experimentar esse lado aqui, ó. Mostrar de perto para vocês verem aí. Ó, também o teste aqui, ó. Esse lado aqui está melhor ainda, porque ele é bem mais suculento, ele é bem mais molhadinho, ele se desfaz. Turma do céu, tá muito bom, vocês não têm ideia. Fazia muito tempo que eu queria fazer esse pastrame, mas como demanda muito tempo, eu acabava enrolando, mas finalmente eu fiz e olha, deliciosíssimo. Esse bark dele aqui acrescenta um sabor ainda mais gostoso. O bark dele, onde fica concentrado os temperos, a fumaça, ele dá um sabor sensacional. E a textura dessa carne curada aqui também fica espetacular. Vou mostrar pra vocês o que eles chamam de burn ends do brisket, tá? Essa aqui é a partinha do burn ends, ó. Burn ends são essas casquinhas que ficam aqui na lateral. E aqui, gente, ó, cortar aqui. Aqui é onde está o sabor aqui. Esse burn ends aqui é a parte mais cobiçada do brisket, do pastrame, porque aqui está todo o sabor. É muito diferente do que fazer um brisket normal, que é muito bom também, não me levem a mal, uma delícia. Mas o pastrame é outro nível, eleva uma carne que já é deliciosa a um outro patamar. Muito sabor acontecendo ao mesmo tempo. Mas se você achou que acabou, não acabou. Agora tem o gran finale, tá? Apesar de eu estar meio satisfeito aqui já, ainda tem o gran finale que eu vou mostrar para vocês. Antes de tudo, comer mais um pedacinho. Agora eu vou fazer para vocês um sanduíche inspirado no sanduíche Reuben. Ou Ruben, ou em French, Luben. É um sanduíche delicioso que vai pastrame, tá? Esse é um sanduíche inspirado, não é uma réplica igual, porque esse sanduíche Ruben, ele é feito com pão de centeio. Hoje eu vou usar um pão normal, um pão turco aqui mesmo que eu tostei, com sauerkraut, com chucrutes, tá? Uma mostardinha e o queijo suíço. Hoje eu estou usando um pãozinho turco, tá? Vocês podem usar o pão da sua preferência. Esse sanduíche, tradicionalmente, como eu disse, é feito com pão de centeio. Vou passar uma mostarda Dijon, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Esse pãozinho também eu tostei ele na frigideira com azeite. O próximo passo é pegarmos aqui o pastrame, sem economizar no pastrame, tá, pessoal? Pode colocar bastante. Coloca o pastrame, usa a mão que é mais fácil. Um pouquinho do outro lado, sem economias, tá, pessoal? Fica bem criado, o famoso sanduíche criado, gordão. Mais uma camada, por que não? Uma aqui, outra aqui, aqui. Agora vem o sauerkraut, que é o chucrutes, vou colocar ali por cima. O chucrutes acrescenta aquele azedinho delicioso. E por último, bastante queijo suíço para finalizar. Agora, vamos derreter esse queijo aqui. Colocamos a parte de cima. A parte mais difícil agora vai ser cortar ao meio, mas vamos lá. E assim ficou pronto o nosso sanduíche Reuben. Dá uma olhada, gente. Que coisa mais espetacular esse sanduíche. Olha aqui o nosso lanchinho, gente. Tirei um monte de fotos já para poder postar. Mas tá na hora de comer essa maravilha. Mostrar de pertinho aí para vocês de novo mais uma vez. Que dureza, hein? Que dureza. Vamos lá. Sem palavras. A sensação que eu posso descrever pra vocês é o seguinte: muitas vezes eu vejo vídeo no YouTube dos churrasqueiros aí no Brasil e do mundo todo. Aí no Brasil tem um rapaz das churrasqueadas lá, o Netão, enfim, os caras só fazem coisa top. Toda vez que eu vejo eu fico salivando, morrendo de vontade. Eu espero que vocês estejam se sentindo assim agora, aí na sua casa, onde quer que vocês estejam vendo isso, assistindo eu comer esse sanduíche. Porque tá muito bom, gente. Bom demais mesmo, bom demais da conta. Como eu posso explicar pra vocês?
De novo, o pastrame já mostrei pra vocês antes ali, delicioso, no ponto. O gostinho de queijo derretido, como chucrutes, tudo se complementa aqui. Um lanche que fazia muito tempo que eu queria comer. Em alguns lugares aqui vendem, mas você vai lá, paga uma fortuna e vem uma miséria de carne. É horrível, você paga uma grana pra comer um lanche desse aqui e vem um pedacinho de carne piquititico, quase nada. Não vale nem a pena. Esse aqui é o verdadeiro lanche de pastrame, tá? Delicioso. Por hoje é isso, gente. Eu sei que esse vídeo foi super longo. Se você chegou até aqui, já deixa o like aí, comenta o que você achou desse pastrame. Faria em casa, não faria? E nos vemos no próximo Linguiçano. Valeu! Que delícia. Meu Deus.